Fala, meu nerdola, meu tetola, meu gordola, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha. Este é mais um OK Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. E voltamos aí fazendo nossos vídeos sobre, mergulhando na ciência, aí, ou menos ciência, né? Mas aí, mergulhando, um pouco em como funciona o mundo dos quadrinhos, tá? Esse aqui era um dos meus assuntos favoritos quando eu era mais jovem, né? Eu adorava compreender, como que esses personagens podiam fazer essas façanhas, no mundo deles, né? Como é que isso seria explicado cientificamente? É claro que aqui tem uma pseudociência. Ciência de verdade não permite que nenhum homem voe, tá? Pelo menos não do jeito que o Superman voa. Então, assim, a gente, obviamente, entra na pseudociência. Então, aqui é um exercício que eu vou fazer para vocês de uma forma para que a gente se divirta compreendendo e entenda como são os poderes daquele super-herói dentro daquele universo, tá bom? E hoje nós vamos falar do nosso querido escoteiro, nosso querido azulão, o Super-Homem, tá? Então vamos falar dele aí. A pergunta que vocês querem saber é: como o Super-Homem voa, Mafinha? Eu não sei como é que ele voa. Conta pra nós. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro eu vou colocar aqui, ó, um videozinho, pra ilustrar nossa matéria. Tá aqui algumas cenas do Superman voando em alguns filmes aí, vocês podem ver. Ele carregando um objeto gigantesco, que é um ônibus espacial. E a gente fica pensando, porra, como é que o cara faz isso? Afinal de contas, a lei da física diria que a força e a massa concentrada em um único ponto faria com que simplesmente ele atravessasse como uma faca quente da manteiga. Mas vamos entender mais ou menos como funciona. Bom, muita gente se pergunta: Mafinha, como funcionam os poderes do Superman e como que funciona principalmente o voo dele? Gente, você tem que entender que há várias explicações. O Superman é um super-herói de quase 100 anos, então durante toda a sua trajetória ele teve várias e várias vezes onde ele foi explicado como ele voa, tá? Eu vou falar as minhas favoritas, tá? Pelo menos duas aí mais favoritas que eu gosto e que eu acho que mais se encaixa no mundo atual. Elas foram desenvolvidas pelo nosso maravilhoso John Byrne, logo após a crise nas Infinitas Terras, quando o Superman foi nerfado, diminuíram os poderes dele um pouco, que eram basicamente um deus, antes da crise, podia fazer o que ele queria, e se tornou um pouco mais pé no chão, com algumas, digamos, fragilidades, dependências, também tudo por uma história com mais desafios, Então, vamos lá. Cientificamente, funciona por dois métodos, o voo do Superman: manipulação eletromagnética ou manipulação da matéria, barra energia psiônica, mais especificamente uma forma de telecinese. Vocês lembram que eu expliquei no vídeo passado sobre telepatia na Marvel o que é a energia psiônica, tá? Expliquei que a energia psiônica é a tradução, da energia telepática no mundo físico, tá? Existem vários momentos onde o Superman é explicado mais ou menos como ele pode voar. Por exemplo, existe uma edição onde o Desaad, que é o conselheiro para a tortura do nosso querido Darkseid, diz que, o Superman consegue voar porque ele dobra o espaço-tempo ao redor dele, tá? Então ele seria capaz de fazer algo estilo Star Trek, onde ele dobraria o espaço-tempo ao redor dele, fazendo com que ele se locomovesse a distâncias inacreditáveis. Eu não gosto muito dessa ideia, porque a gente não poderia enxergar ele voando, E, no fundo, a gente enxerga o Superman voando. Então eu acho que o poder dele é uma coisa um pouco diferente, tá? O John Byrne introduziu, nos anos 80, a ideia de que o Superman tem uma aura bioelétrica. O que é uma aura bioelétrica? Então é o seguinte: os poderes do Kal-El se desenvolvem na Terra pela absorção de energia solar, tá? As células kryptonianas são capazes de absorver energia solar, no caso do Sol amarelo, tá? Elas ficam supercarregadas com energia solar e elas começam a emitir ondas e partículas, para fora do corpo do kryptoniano, correto? Isso é uma característica da espécie kryptoniana. Então, o que segundo Byrne diz? Que o Superman tem uma aura bioelétrica que se expande a milímetros do corpo dele, e essa aura que dá para ele uma invulnerabilidade,
E essa aura também faz com que o seu colã, o seu uniforme, nunca suje, nunca rasgue, tá? Inclusive, isso é dito na boca da Martha Kent, a mãe do Superman. Ela fala assim, olha, quando você tinha tal idade, eu percebi que roupas apertadas nunca sujavam ou rasgavam em você, tá? Por quê? Porque essa aura bioelétrica, ela se expande a alguns milímetros do corpo, fazendo com que qualquer tipo de sujeira, machucado, qualquer coisa não aconteça, como se fosse um campo de força. Mas só isso não explica o poder de voar, por exemplo, né? Uma vez, os cientistas do projeto Cadmus, né, que é um projeto que trata de ciência ali em Metrópolis, dizem que essa aura bioelétrica do Superman funciona como uma telecinese, só que de natureza eletromagnética. E também muito condensada, muito densa, né? Até eles, quando fizeram um clone do Superman, que era a mistura do DNA kryptoniano com o DNA do Lex Luthor, o nosso querido e maravilhoso Con-El, né? Eles simularam essa aura através da telecinésia tátil, né? Então, o Con-El, vocês sabem, ele tem essa capacidade de emitir uma aura telecinética, né? Ele pode tocar em alguma coisa e movimentar as coisas, né? Com a sua mente, né? Para quem não sabe, que a telecinésia é a capacidade de você manipular matéria ou até certo ponto energia apenas pensando, correto? Tem mais, né? A aura bioelétrica poderia explicar como funciona o voo do Superman. Pense nessa aura como se fosse um campo de força, que está principalmente dentro do corpo do Superman e apenas ligeiramente fora, né? Como sabemos, o eletromagnetismo é a força mais forte das 4 forças fundamentais da natureza: eletromagnetismo, né, gravidade, força nuclear forte e força nuclear fraca. Desculpa se eu errei algum nome, a força atômica ou força nuclear, mas vocês sabem. Vocês estudaram isso na nossa querida química e física no colégio, né? São as 4 forças fundamentais da natureza. E o eletromagnetismo é a mais forte de todas. Ela sempre acaba vencendo a gravidade, por isso que você consegue grudar um ímã no outro, né? O Superman, então, é capaz de sentir esse campo bioelétrico que ele tem, tá? E assim, como a gente sente um braço, uma perna, né? Ele deseja, né, através do inconsciente e consciente, que ele se mova. Então, assim, mais ou menos explicado, o Superman voa porque ele deseja voar, tá? Porque ele utiliza essa aura bioelétrica para poder se locomover no ar. Pô, Mafia, mas ainda não faz sentido. Tá bom, eu vou tentar explicar de outra maneira também. Quando, né, as células kryptonianas elas expelem a energia excedente da absorção da energia solar, elas não expelem essa energia apenas da forma de campo eletromagnético, né, do infravermelho ao ultravioleta. Não, elas expelem, entre aspas, também partículas. Uma dessas partículas é uma partícula teórica, né, que nunca foi identificada aqui no mundo real, nem indiretamente nem diretamente, que é a partícula chamada graviton, correto? O graviton é uma partícula teórica que seria a partícula da gravidade, que explica a gravidade, correto? E o Superman é capaz de emitir qualquer tipo de partícula, né, virtual, qualquer tipo de onda também, através de suas células. Isso necessariamente não é consciente. Isso pode ser uma coisa estilo a respiração. Você respira sem perceber que você está respirando, tá? Então o Superman também pode ser capaz de emitir esses gravitons que façam com que ele anule a gravidade, né, em certas regiões do seu corpo e aumente em certas regiões, para que ele possa se locomover a velocidades extremas, tá? E aí você pergunta, poxa, Mafia, mas como é que o Superman consegue viajar no espaço, né, em velocidades além da velocidade da luz? E aí, é claro, a gente tem que também explicar. Bom, o Superman, além de poder emitir esses gravitons, e como vocês sabem, a gravidade, ela deforma o espaço-tempo. Por isso que quando você vai perto de um buraco... Você não, né? Por isso que perto de buracos negros, o tempo passa de uma maneira diferente, tá? Por quê? Porque a densidade do buraco negro é tão gigantesca que o tecido do espaço-tempo se curva a ponto do tempo também se curvar, porque isso é espaço-tempo, e causar uma deformidade no tempo. Você vê isso naquele filme Interstellar, onde um segundo daquele planeta lá é igual a um ano fora do horizonte de eventos ali do buraco negro, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou
formado em física, eu não sou cientista nem nada, então eu posso estar falando um monte de besteira na parte física, peço desculpas a você que trabalha com isso, tá? Me corrija aqui nos comentários, e assim a gente não precisa ficar bravo, tá, meu amigo? Tô tentando explicar, eu sou um nerd só, tá? Bom, e com essa capacidade, com essa aura bioelétrica, com essa emissão de partículas, o Superman consegue dobrar o espaço-tempo no espaço, fazendo com que ele viaje a velocidades acima da velocidade da luz, tá? Em teoria, ele podia acelerar sem ter que sofrer com ganho de massa, porque, na verdade, ele não está acelerando. Na verdade, ele está parado. Quem está se movendo é o universo através dele, né? É mais ou menos como funciona a ideia da dobra espacial, do warp. Você sabe muito bem, né? Para quem conhece Star Trek, e qualquer outro que trate de dobras espaciais sabe que é mais ou menos isso, né? Ele não está se movimentando, é o espaço que está se dobrando em volta dele. E assim o Superman consegue voar em velocidades acima da velocidade da luz no espaço sem comprometer a nossa equação maravilhosa, né, do Einstein mc ao quadrado, né? Sem se tornar, né, uma massa infinita. Bom, aí você pergunta, mas pô, Mafinha, mas e os sentidos dele? Bom, teoricamente, a explicação dos sentidos dele, a gente pode explicar com uma questão de metafísica, né? Quer dizer, manipulação da matéria e energia. O Superman obtém energia de algum lugar, do Sol, né? A gente vai desconsiderar que fisicamente é impossível, a somatória de energia não faz sentido, entendeu? Mas enfim, mas vocês estão entendendo que dentro dos quadrinhos é assim que funciona, né? E ele conscientemente consegue controlar essa energia. Dá pra gente, até o esticando o argumento, compreender que o Superman tem uma capacidade de controlar psionicamente a energia bioelétrica produzida nas suas células, né, e as partículas e ondas que elas emitem, tá? Não é à toa que ele tem visão de calor, tá? Só para explicar a visão de calor. O que é a visão de calor do Superman? Nada mais é do que a emissão de radiação infravermelha em altíssimas quantidades. Correto? Ele emite radiação infravermelha em altíssimas quantidades, com que ele consegue derreter objetos, esquentar o ar ao redor e todas aquelas coisas, tá? É assim que ele acaba conseguindo. Isso também explica os outros poderes oculares dele, como raio-x, microscópica, telescópica e por aí vai, tá? É claro que a gente precisa adaptar cada poder do Superman para dentro dessa explicação da aura bioelétrica e a gente sempre vai puxando o argumento longe, tá, gente? Isso aqui a gente não tá tratando de lógica nem ciência, isso aqui é quadrinhos, tá? Então não fique nervoso. Então seria mais ou menos que eles tivessem um sentido psiônico, já que o Superman usa principalmente o seu corpo e o seu corpo permite que ele faça isso. Esse sentido psiônico permite que ele manipule a energia dentro dele de várias maneiras, inclusive adicionando habilidades que poderiam ser consideradas psíquicas, mais precisamente psiônicas, né? Como telepatia e telecinese. Por exemplo, ele escuta, né, pessoas de distâncias gigantescas e que não faz sentido como que o som não ia conseguir propagar, porque o som nada mais é do que vibração das partículas e as partículas não iam vibrar infinitamente, né? Então, assim, a gente pode considerar que talvez ao fundo do argumento ele tenha essas capacidades telepáticas e telecinéticas traduzidas dentro de uma ideia de sentidos, então, de visão, de audição e por aí vai, tá? Basicamente, então, o Superman, ele voa porque ele deseja voar. Seu sentido psiônico permite moldar e manipular a energia, como a gente está explicando, de uma forma que não apenas possa voar, mas também manipular coisas ao seu redor, desde que esteja tocando seu corpo. Você vê isso na minissérie Superman All Stars, quando ele vai salvar a equipe de cientistas no Sol e ele expande a sua aura bioelétrica para ficar segurando a nave que ele tá resgatando o Sol, e até por isso ele causa um excesso de absorção de energia solar, o que faz com que a gente pense que a aura bioelétrica também é uma espécie de filtro de absorção da energia solar, fazendo com que ele não absorva em velocidade muito grande, muito absurda. Talvez até faça um sentido evolucionário nesse ponto, né? Quer dizer, o corpo se adaptou a criar essa aura bioelétrica para impedir com que as células kryptonianas absorvessem tanta energia solar que ficassem doentes e acabassem explodindo pelo excesso de energia. Na minissérie All Star Superman, justamente acontece isso, né? Ele expande essa aura elétrica, então ele está pertíssimo do Sol, essa aura sai dele, fazendo com que suas células ficassem expostas e ele absorvendo quantidades massivas de energia solar e tendo aí, como acontece na minissérie aí, no cara da spoiler, mas tendo uma doença lá, tá bom? Isso aí, então a gente consegue explicar mais ou menos que ele consegue voar a velocidade acima da luz, utilizando essa aura, dobrando o espaço-tempo, emitindo gravitons,
tá? Através das suas células. Isso explica também a sua visão de calor, telescópica e sua invulnerabilidade. Acho que não precisa dizer isso. A super força dele, só para dar uma... não fugir do assunto do voo, mas da super força é exatamente a mesma coisa. Com essa aura, ele é capaz de uma forma telecinética, né, mais traduzida para o eletromagnetismo, né, como a gente explicou antes, fazer com que grandes pesos não atravessem ele. Né, quando é aquela história famosa, a Lois Lane tá caindo do prédio e o Superman vai pegar a Lois Lane, quando ela cai do prédio e bate nele, ela separa em 3, né? Ela é cortada em 3. Isso não acontece por quê? Por causa dessa aura bioelétrica que faz com que instantaneamente o peso e a velocidade da queda sejam distribuídos, fazendo com que ela não acabe, né, sendo esquartejada. Né? Isso também explicaria porque ele consegue voar com ela sem que ela fique sem respirar. Né? O Superman pega uma pessoa, por exemplo, e sai voando em velocidades altíssimas, em super velocidade. Todo o ar da pessoa seria deslocado do corpo dela, a pessoa não ia ficar sem respirar. Vocês já andaram de avião, né, sem cabine, aqueles avião bimotor? Tipo aquilo, você fica com uma dificuldade de respirar, ou de paraquedas, ou de coisa assim. É complicado, né? Deixa eu voltar aqui só pra gente assistir mais um pedacinho aqui, ó. Peraí. Agora foi. Bom, voltando ao nosso assuntinho aqui. Tá, Mafinha, mas por que então na Terra o Superman acaba voando com velocidades limitadas? Bom, isso é muito explicado pela física, né? Apesar do Superman poder voar em velocidades além da luz, se ele fizer isso dentro da Terra, seria um desastre ecológico, né? Porque até a aceleração acontecer, ele estaria em velocidades altíssimas, né, próximas da luz, onde ele ia arrastar todo o ar em volta, causar sonic booms gigantescos, iam destruir toda a atmosfera, poderia causar até uma fusão nuclear em toda a atmosfera da Terra, assim como aconteceu que os russos, né, durante a década de 60 criaram a Tsar Bomba. Eles tinham medo da explosão, né, da bomba de fusão, causasse uma reação em cadeia na atmosfera e queimasse toda a atmosfera do planeta. O Superman poderia acontecer a mesma coisa. A velocidade seria tão extrema que os átomos iam ficar tão excitados que iam começar a se chocar, se fundir e poderia gerar uma reação em cadeia, queimar o planeta todo e todo mundo morrer. É por isso que ele tem uma velocidade limitada dentro da Terra, limitada por ele mesmo. Ele poderia voar mais rápido, ele poderia correr mais rápido, mas ele faz isso justamente para evitar uma catástrofe ambiental. Ah, mas e o Flash? Bom, daí é outra explicação, né? Cada coisa. Depois a gente explica o Flash, fala da força de aceleração, aí outro papo, tá? Vamos falar do Superman. O Superman não está ligado à força de aceleração, tá? Então, é por isso que dentro da Terra ele tem uma velocidade limitada. Claro, essa velocidade limitada é imperceptível para o olho humano. Ele basicamente, nós estamos congelados no tempo enquanto ele está se movendo. Porém, é limitada ainda assim, tá? O que mais eu tenho para falar para vocês sobre isso aí? Deixa eu ver. Bom, eu já expliquei a questão, né, dele poder se... No espaço, por exemplo, ele não tem essa limitação. Quando o espaço é o vácuo, né, entre aspas, ele pode se mover à velocidade que ele quiser, sem se preocupar com qualquer tipo de consequência, né? Vamos ver o que mais eu tenho para falar para vocês aqui. Deixa eu ver. Bom, acho que mais ou menos é esse o ponto que eu quero chegar. Então, para resumir todo o nosso vídeo, a capacidade de voo do Superman, ela advém dessa expansão da sua aura bioelétrica, né, da criação de ondas e partículas, né, dentro das suas células, essa energia excedente que ele absorve, as células emitem em forma de partículas variadas, que são emitidas conscientemente ou inconscientemente para que o Superman possa se mover em velocidades inacreditáveis, voar em velocidades inacreditáveis, inclusive pairar no ar, tá? Ele pode parar no ar, ele pode se movimentar, como você vê no Man of Steel, ele se movimentando, voando assim, ó, de pé, né? Conscientemente ele deseja se mover para um lado, ele se move, deseja se mover para o outro, ele se move, entendeu? Ele consegue modificar a dispersão de gravitons de acordo com a direção que ele quer ir, correto? Isso também explica por que ele consegue derreter as coisas emitindo energia infravermelha dos seus olhos. Você sabe também que não é só isso. O kryptoniano consegue emitir na Terra todas as frequências do espectro eletromagnético, desde raio gama até ultravioleta, sei lá, entendeu? Então, sim, é que o Superman geralmente fica limitado a essas questões de emissão de raio-x
ou telescópica. Na verdade, raio-x, na verdade, ele não emite, né? O tal do raio-x dele é outro papo, mas enfim. E é a visão de calor e por aí. Eu acho que você compreendendo essa aura bioelétrica do Superman, você consegue aglutinar todos os poderes que ele tem de uma explicação só, tá? Uma explicação só. Então, se vocês não estavam sabendo como funcionava o voo do Superman, eu acho que agora eu consegui, da minha maneira confusa, não sou lá um bom professor, mas na minha maneira confusa explicar para vocês mais ou menos como o Superman voa, nosso querido azulão voa. 20 minutos de vídeo, eu tentei, não consegui. Então tá bom, pessoal, é mais ou menos isso aí. Queria agradecer demais vocês isso aí. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos aí sobre explicação dos poderes dos super-heróis, tá bom? Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, eu peço que vocês deem um joinha. Se você quiser nos ajudar, tem o Live Pix aqui embaixo, rapaziada. O Live Pix ajuda muito a gente, é uma forma de você contribuir com o canal e faz com que a gente fique, né, mais feliz, afinal de contas, né, a gente faz esse trabalho para ganhar dinheiro, né? Não vou ser claro que eu amo fazer isso aqui, eu adoro, tá? Assim, não é pouco, né? Adoro estudar o poder do Superman, de ficar entendendo, adoro isso aí. Mas a gente precisa de dinheiro. Então, caso você queira nos ajudar aqui com esse trabalho, eu peço, por favor, para você dar uma olhadinha aqui no Live Pix. Agora, eu também estou fornecendo para vocês uma outra possibilidade. Se você quer ajudar, né, eu aqui a continuar fazendo esse trabalho, né, eu criei lá no Live Pix um plano chamado Gordão Lives, aí vocês gostam de chamar Gordão Lives. Então deixa eu mostrar para você. O Gordão Live seria uma espécie de apoia-se, né? Você entra aqui, ó, nesse link que está passando aqui embaixo. Deixa eu colocar o link para você. Aqui, ó. Esse link está passando aqui embaixo, que é livepix.gg/mafinha/Gordão Lives. E você pode, aqui, ó, com R$15 por mês, né? Ajudar aqui o nosso canalzinho. Eu achei que é um valor razoável. R$15 não é tanto dinheiro, mas também não é pouco, né? Na somatória. Mas por mês você pode doar R$15, você vai ter acesso a várias lives aí fechadas, né? A gente vai fechar um grupo só do OK Nerd, fazer live fechada, debater nerdice, a gente vai fazer provavelmente no Rumble, então não vai ter problema nenhum, vai poder falar o que quiser, a gente vai soltar a franga, falar um monte de coisa aí que não pode falar aqui na plataforma. Então, você vai ter acesso ao grupo lá do OK Nerd também, no Telegram, e me ajuda demais, rapaziada, demais. Você coloca no cartão de crédito, você nem sente aí, R$15 por mês, não vai fazer diferença para você, se você for uma pessoa, né, bem de vida, obviamente, mas para mim faz toda a diferença. Então, dá uma pensadinha se você não quer ajudar uma finha aí. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela sua atenção, a gente volta amanhã com mais OK Nerd. Tchau, tchau.